Pessoal, sejam todos bem-vindos aqui. Vamos começar agora a parte 2 da nossa aula de jurisdição, continuando aqui com as características da jurisdição. Essa primeira nós já vimos um pouco no vídeo passado e vai consistir no terceiro imparcial, ou seja, no julgador imparcial necessário para o exercício da jurisdição. Como a jurisdição é uma heterocomposição, o que vai acontecer? Não pode que uma pessoa que tem interesse em ajudar uma parte prejudicando a outra exerça essa função, porque se tiver parcialidade do julgador, você não vai ter confiança no exercício do poder judiciário. Você só confia no poder judiciário colocando uma lide, um conflito de interesse à sua disposição para julgamento, porque você entende que quem vai julgar vai analisar aquela causa, vai analisar as provas, a interpretação da norma jurídica de uma maneira imparcial, sem ter lado, sem ajudar a outra parte. Vai aplicar o direito como um terceiro que não está ligado a ninguém dentro daquele processo. Se você não consegue fazer isso, você vai estar criando uma desconfiança no exercício do poder jurisdicional, o que, ao longo do tempo, obviamente, vai minar a possibilidade de você ter soluções de conflitos que possam ser aceitas pelas partes que estão ali no processo. Sempre alguém vai estar desconfiado de que foi prejudicado por uma falta de imparcialidade do julgador. Na Europa, a imparcialidade é levada a sério bem mais do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, acho que eu já falei isso nas aulas anteriores, nós temos um problema de que é muito difícil você conseguir uma suspeição ou impedimento de um julgador dentro de um processo. Na jurisprudência europeia de direitos fundamentais, a imparcialidade, ela é tida como elemento tão essencial que não basta que o julgador seja imparcial no processo, é preciso que ele aparente também ser imparcial. Então, você não vai analisar só o elemento subjetivo que está ligado entre o julgador e seu interesse pessoal na causa, mas também aquilo que ele aparenta para a sociedade. Se ele dá uma entrevista, se ele faz alguma coisa fora do contexto de imparcialidade, isso vai acarretar numa desconfiança da sociedade sobre seu exercício jurisdicional e vai deixar de aparentar aquela imparcialidade que é necessária. Dessa forma, o controle da imparcialidade na jurisprudência europeia de direitos fundamentais é muito maior do que no Brasil. Embora meu entendimento é que o Brasil deva seguir a mesma forma que acontece na Europa, mas a gente sabe que na prática é difícil você conseguir uma suspeição e impedimento de um julgador, que é totalmente contrário àquilo que a teoria da jurisdição, a Constituição Federal traz para uma boa administração da justiça. Outra característica da jurisdição é a imperatividade. A imperatividade ela é necessária porque ela vai impor o entendimento do Poder Judiciário acima da vontade das partes. Já discutimos isso também no conceito de jurisdição, no conceito. O que vai acontecer? Quando o Poder Judiciário chega a uma conclusão sobre aquele assunto, aquela lide, aquele conflito de interesse que foi colocado perante seu julgamento, essa vontade vai ser imposta às partes. Elas não podem, ou melhor dizendo, não é necessário que elas estejam de acordo com aquela decisão judicial. Elas precisam cumprir a decisão judicial. Existe um jargão no direito que ultimamente tem sido esquecido, mas é justamente o seguinte: decisão judicial a gente cumpre, depois a gente recorre. Então tem alguns casos que estão acontecendo aí que as pessoas não estão cumprindo as decisões, pedindo reconsideração, como se a decisão fosse opcional o seu cumprimento. E na verdade não é. Primeiro você cumpre a decisão e depois você
apresenta o recurso cabível naquela decisão. Não é descumprir a decisão que vai fazer o Poder Judiciário mudar de ideia em relação àquilo que ele já decidiu. De onde vem esse jargão? Da imperatividade da jurisdição. Além disso, nós temos a jurisdição como uma atividade criativa. Isso decorre da própria evolução sobre a questão da interpretação das normas jurídicas. O juiz, no exercício da sua jurisdição, ele vai reconstruir o significado da norma a partir da interpretação do texto e das provas que foram apresentadas e também dos precedentes judiciais que já foram criados ao longo da interpretação daquele texto normativo. O juiz não é mais o boca da lei, ele tem uma atividade criativa e essa atividade criativa é dessa reconstrução do significado do texto normativo a partir da interpretação. É uma perspectiva pós-positivista da jurisdição do Poder Judiciário. Além disso, nós temos uma técnica de tutela de direitos mediante o processo. A jurisdição ela é uma forma civilizada de solução de conflitos. Então, ela está ali para tutelar os direitos, principalmente os direitos fundamentais, os direitos constitucionais, e sua densificação na legislação, no Código Civil, no Código Tributário e assim por diante. E assim, nós buscamos resolver os conflitos a partir da aplicação dos direitos previstos na legislação como um todo, da Constituição até os textos normativos como precedentes judiciais, portarias, regulamentos e assim por diante. A jurisdição também é voltada para uma situação concreta. O Poder Judiciário ele não é um órgão consultivo, via de regra, existe exceção, mas ele não é um órgão consultivo. Você vai ter que apresentar ao Poder Judiciário um caso concreto para que o Poder Judiciário dê a sua decisão para aquele caso. Você não pode consultar o Poder Judiciário para saber o que você, juiz, pensa disso. Antes de eu fazer o contrato aqui, eu quero saber o que você pensa dessa cláusula. Será que é uma cláusula abusiva? Será que ela não é uma cláusula abusiva? Isso não é papel do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele se volta para uma situação concreta. Existem exceções? Existe. A Justiça Eleitoral, por exemplo, ela admite consulta. Mas a regra é que não é admitida essa consulta. É preciso você apresentar um caso concreto, com as provas, com a lide, com o conflito de interesse, para que o Poder Judiciário decida sobre aquilo. Você não pode antecipar esse conflito fazendo uma consulta ao Poder Judiciário, salvo exceções, como no caso da Justiça Eleitoral. Nós temos também a inexistência de controle externo. Essa inexistência de controle externo aqui seria uma inexistência de controle externo impositivo. No seguinte sentido, de que as decisões do Poder Judiciário não podem ser revistas por outros órgãos ou por outros poderes que não seja o próprio Poder Judiciário pela via recursal, que é o que nós chamamos de controle interno. Mas é possível ter um controle externo que não seja impositivo, por meio da crítica da imprensa, por meio da crítica da doutrina. É uma espécie de controle externo, mas você não vai impor. Né? Uma crítica doutrinária não tem como se sobrepor uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas ela pode provocar, por exemplo, uma revisão dessa decisão num caso posterior. Que o Supremo reconheça que ele errou no primeiro caso e mude o seu precedente, supere o seu precedente. A doutrina pode provocar isso, mas ela não vai impor. É uma espécie de controle externo, mas não é um controle externo impositivo. Um controle externo impositivo não existe. Só o interno, em que a decisão de um órgão jurisdicional superior vai substituir a decisão de um órgão jurisdicional inferior. No controle interno nós temos essa imposição de substituição de decisões, mas no controle externo apenas a maneira crítica
é que pode influenciar na mudança de posicionamento dos tribunais. Além disso, a jurisdição tem aptidão para formar a coisa julgada. O que é a coisa julgada? A coisa julgada é a possibilidade de uma decisão judicial não ser mais discutida em processo posterior. Ela vai se tornar imutável, para que as partes não fiquem renovando aquela discussão infinitamente. O processo tem que chegar a um fim. E esse fim é a produção da coisa julgada, indiscutível e imutável. A decisão jurisdicional, ela tem essa possibilidade. Além de impor sua decisão, tornar essa decisão indiscutível. Essa aqui é a nossa última característica da jurisdição. Vamos passar agora para os princípios da jurisdição. O primeiro deles é a territorialidade. Esse princípio aqui, ele está muito relacionado com o tema das nossas próximas aulas, que é o tema de competência. Apesar da jurisdição e o poder judiciário ele ser um só, para melhor exercer esse poder, até mesmo de forma especializada, com mais aprofundamento, essa jurisdição ela pode ser limitada por meio da distribuição de competência entre os órgãos jurisdicionais. A territorialidade é uma forma de distribuir essa competência, como o próprio nome já diz, de forma territorial, entre espaços, que pode englobar uma cidade ou mais de uma cidade, aquilo que nós chamamos, por exemplo, de comarca. Ou o tribunal de um estado que vale para aquele estado. Tribunal de Justiça de Goiás tem um, de São Paulo é outro, de Minas é outro. Esses limites territoriais vão traçar até onde o poder jurisdicional de um órgão julgador pode ir em termos de espaço dentro do Brasil. Tá bom? Dentro daquele espaço, o poder jurisdicional ele vai ter uma amplitude maior, fora ele vai ter uma amplitude menor daquele órgão, embora possa ter de outro. Dentro do seu território, o juiz ele vai poder produzir provas, ele vai poder ouvir testemunha, ele vai poder fazer N decisões que podem ser aplicadas no território de jurisdição que ele está atuando, ou seja, na sua competência territorial. Mas se ele tiver, por exemplo, que praticar atos fora da sua competência territorial, fora da sua comarca, ele vai ter que acionar instrumentos de cooperação entre órgãos, que nós chamamos de carta precatória e carta rogatória. A carta precatória é um ato processual que o juiz vai requisitar que seja praticado em outra competência territorial, mas ainda dentro do território brasileiro. Então, se ele está na capital de São Paulo e quer praticar um ato na capital de Minas Gerais, ele vai mandar uma carta precatória para os juízos da capital de Minas, Belo Horizonte, e vice-versa. Essa carta precatória pode ser para ouvir uma testemunha, para realizar uma perícia, para fazer uma citação, uma intimação pessoal. Pode ser utilizado para vários atos processuais. Se você tiver que praticar o ato em outro território que não seja dentro do Brasil, essa carta ela vai se chamar carta rogatória. Tem a mesma finalidade, praticar um ato processual numa competência territorial que não é daquele juízo. Mas, além de não ser daquele juiz, é de outro país, é de outra nação estrangeira. Aí nós vamos fazer, por meio de cooperação internacional, a carta rogatória, que também pode ter finalidade de fazer uma citação, de intimar uma testemunha, de ouvir uma testemunha. Pode também ter o mesmo conteúdo do que uma carta precatória, mas para locais diferentes. Outro princípio da jurisdição é a sua indelegabilidade. O órgão jurisdicional competente para praticar aquele ato, ele não pode delegar a sua competência para outro órgão ou
também para outro juízo, outro juiz, que não seja aquele de substituição legal. Ele não pode ficar transferindo a sua competência, a sua jurisdição, para órgãos que não são legalmente permitidos para exercer aquela jurisdição. É preciso seguir a distribuição conforme a Constituição e a lei. Claro que, por exemplo, quando você manda uma carta precatória, que a gente acabou de estudar, para ouvir uma testemunha, você está delegando a prática de um ato processual. É outro juiz que vai ouvir aquela testemunha. Mas são atos de menor importância, não são atos, por exemplo, de decisão dentro daquele processo. Atos de decisão, eles não podem ser delegados. É aquele juiz natural que está aqui embaixo, que já tinha o poder de exercer a jurisdição. Quando aquela lide chegou ao Poder Judiciário, é que vai ter que decidir. Não pode ser um outro órgão criado, por exemplo, só para praticar aquele ato que vai receber delegação de um órgão que já estava criado. Isso no Brasil não é permitido, seria criar um tribunal de exceção, isso não é permitido. O juiz natural ele também é importante para garantir a imparcialidade, que é uma característica essencial da jurisdição. A indelegabilidade não vai permitir que esses atos sejam transferidos para tribunais de exceção, para órgãos que foram criados somente para aquele tipo de julgamento, posteriormente, direcionados para aquilo ali. Isso não vai poder acontecer. Apenas delegações de pequena importância que são admitidas e dentro da legalidade. A lei precisa permitir essa delegação. Como, por exemplo, é permitida você delegar competência da Justiça Federal para a Justiça Estadual, se naquela localidade não tiver próximo nenhuma Justiça Federal para a pessoa acessar. Isso acontecia demais antigamente. Com o avanço da Justiça Federal no interior do país, foi diminuindo. Mas no interior tinha muito dessa delegação, mas desde que admitida pela Constituição ou pela lei. Outro princípio é o da inafastabilidade. Esse princípio, que também é um princípio processual, vai dizer que a garantia de acessar o Poder Judiciário não pode ser impedida, do seu exercício. A pessoa que tem uma lesão ao direito ou ameaça a lesão ao direito, ela deve e pode acessar o Poder Judiciário para a solução do seu conflito, da sua lide. Não é possível você ficar bloqueando o acesso ao Poder Judiciário. É por isso que você tem institutos de acesso à justiça, como justiça gratuita, porque se a pessoa não tem condição de pagar, ela vai ter que poder acessar o Poder Judiciário mesmo assim, então ela vai ter a justiça gratuita. Recentemente, o Poder Judiciário, observando lides de grande potencial de massificação, tem admitido que seja necessário, primeiramente, entrar na via administrativa para tentar resolver o seu conflito, para depois você poder acessar o Poder Judiciário. O fundamento dessa questão aqui é justamente no surgimento do conflito. Por exemplo, se você quer se aposentar pelo INSS, deu lá a sua idade de aposentadoria, você está querendo se aposentar, se você não pede primeiro ao INSS para ele te aposentar, você não tem uma lide para o Poder Judiciário resolver. Porque ele não se negou a te aposentar ainda. Você só vai ter um conflito de interesse se o INSS te negar a aposentadoria. Então, com base nisso, o Poder Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, tem criado uma jurisprudência, precedentes, nessas massificações
que tem um órgão administrativo para lidar com isso anteriormente, a necessidade de esgotar essas vias administrativas, ou seja, você entrar no INSS primeiro, para ele te negar, aí sim você vai recorrer ao Poder Judiciário, porque se ele aceitar, qual o conflito de interesse que tem? Não tem. Você quis se aposentar, o INSS falou assim, tá ok, você tem idade, você tem tempo de contribuição, vou te aposentar. Por que você vai recorrer ao Poder Judiciário para se aposentar então? Não há necessidade. Então o Supremo já formou jurisprudência no sentido de INSS e também no caso de DPVAT, que é aquele seguro de veículos automotores, seguros, né, das pessoas, de acidente. Também você ter que buscar a via administrativa que resolva esse problema primeiro. Caso seja negado, aí você vai solicitar ao Poder Judiciário a solução desse conflito. Mas não é um afastamento do Poder Judiciário, porque ainda não teve lesão e nem ameaça de lesão ao direito. Para ter lesão, você tem que procurar o órgão administrativo, ele vai negar, aí ele lesionou o seu direito. Se você não procurou ele antes, como é que você sabe que ele ia lesionar o seu direito? Negando a sua aposentadoria. Não tem jeito. Então, você está respeitando a inafastabilidade porque ainda não teve lide, não teve lesão e nem ameaça de lesão. Construída a lide, surgida a lide perante o INSS, o órgão administrativo do DPVAT, que nesse momento é a Caixa Econômica Federal, você vai poder alcançar sim o Poder Judiciário. Porque se negar o acesso ao Poder Judiciário depois de formada a lide, aí viola a garantia constitucional. Tudo bem? O juiz natural nós já falamos. Vamos passar aqui para a diferenciação entre jurisdição ordinária e jurisdição voluntária. Pessoal, a jurisdição ordinária é a jurisdição que vai trabalhar com a questão dos conflitos de interesses. Essa jurisdição ordinária, ela se divide em especial e comum, e a comum se divide em federal e estadual. A justiça especial comum é dividida da seguinte maneira: a justiça trabalhista, trabalhista, eleitoral e militar são justiças especiais. A estadual e a federal são a comum, jurisdição ordinária comum. Tudo bem? Primeiro, a gente tem que observar, no caso concreto, se aquele conflito de interesse não é objeto da justiça trabalhista, eleitoral ou militar. Porque se envolver relação de emprego, questão eleitoral ou aqueles crimes, né, do Código Penal Militar, entre outras questões que a justiça militar pode trabalhar, aí que nós iremos observar se é caso de jurisdição comum. Se não for nenhuma das três especiais, vai ser comum. E dentro da comum, a gente tem que saber se vai ser federal ou estadual. Primeiro, a gente observa se é federal. Porque se também não for federal, aí a gente vai para a justiça estadual comum. Essa questão é questão de competência que nós vamos ainda aprofundar nas próximas aulas. Mas já fica aqui a dica, né, dessa necessidade de observar as justiças para você saber qual órgão que vai ser necessário analisar o seu problema, o seu processo. Você, como advogado, vai ter que observar essa questão antes de entrar com o processo. Dentre outras regras que a gente ainda vai aprofundar. A justiça especial no Brasil, ela também é mantida pela União, assim como é a Justiça Federal. O juiz trabalhista, eleitoral ou militar, ele recebe pela União. O orçamento que vem é o orçamento da União. Tá certo? É o orçamento que vem, é pago pela União. O salário dele, construção de um fórum, construção de um local para trabalhar a justiça e assim por diante, é mantido pela União. Assim como é a Justiça Federal. A Justiça Comum Estadual é mantida pelos estados, tanto a de primeira instância quanto a de segunda instância.
Por isso que cada estado tem o seu próprio tribunal de justiça. E vinculados a esses tribunais de justiça, distribuídos por comarcas e varas, nós teremos os juízes de primeira instância. Tudo bem? Aí nós temos a famosa questão da chamada jurisdição voluntária. O que é a jurisdição voluntária? Não existe uma unanimidade na conceituação dessa jurisdição voluntária. Mas, majoritariamente, a jurisdição voluntária é conhecida por ser uma administração pública do Poder Judiciário sobre interesses particulares. Significa que, dependendo do ato que é de interesse particular que a pessoa deve praticar, dependendo desse ato, a maioria não precisa de chancela do Poder Judiciário, mas alguns vão precisar de uma chancela do Poder Judiciário para que eles possam produzir efeitos. Aí, para que isso ocorra, é preciso recorrer ao Poder Judiciário através da chamada jurisdição voluntária. Então, o conceito que está no material de vocês está assim: a jurisdição voluntária é uma atividade estatal de integração e fiscalização. Busca-se do Poder Judiciário a integração da vontade para torná-la apta a produzir determinada situação jurídica. Há certos efeitos jurídicos decorrentes da vontade humana que somente podem ser obtidos após a integração dessa vontade perante o Estado juiz, que o faz após a fiscalização dos requisitos legais para a obtenção do resultado almejado. Exemplo, vamos colocar aí a instituição lá das pessoas com deficiência da tomada de decisão apoiada, em que você vai instituir pessoas para auxiliar a pessoa com deficiência, informando a ela, explicando as situações do dia a dia, para que ela mesma possa tomar as suas próprias decisões. Nesse caso, nós temos uma jurisdição voluntária. Por quê? Porque aí você vai acionar o Poder Judiciário, a pessoa com deficiência não tem nenhum tipo de resistência a isso. Na verdade, é ela que está querendo. Ela escolhe essas pessoas para auxiliar. Só que para deixar isso legalmente constituído, você precisa de um procedimento de jurisdição voluntária. E nos casos que a pessoa realmente não tem condição nenhuma de opinar e tratar das suas escolhas existenciais e de patrimônio, você também vai ter interdição, que também é uma hipótese de jurisdição voluntária. Você não necessariamente na jurisdição voluntária você vai ter conflito, embora esse conflito possa surgir durante a jurisdição. Vai que alguém entra com pedido de interdição e a pessoa fala, não quero ser interditado, não. Eu tenho toda a possibilidade de tomar as decisões eu mesmo ou com apoio de outras pessoas. Eu não vou ser interditado. Aí criou uma lide. Já não é mais uma jurisdição voluntária ali. Tá bom? Outra característica da jurisdição voluntária é a preponderância da inquisitoriedade. O que é isso aqui? Como você não tem conflito de interesses, ou pelo menos na maioria dos casos você não tem, o magistrado ele vai ter uma liberdade maior de lidar com as situações, com o procedimento, com a produção de provas, até mesmo, em alguns casos, iniciar o processo de ofício. Como no caso da herança jacente. O juiz pode iniciar o processo de ofício, que é uma super exceção à possibilidade de exercício do poder jurisdicional. Porque a maior regra que a gente tem é a inércia do poder judiciário. Mas existe uma ou outra exceção que o juiz pode iniciar o processo de ofício. E essa exceção está justamente num procedimento de jurisdição voluntária. Por que ele poderia fazer isso? Porque ele está exercendo um papel
que não é de resolver um conflito de interesse. Então, ele pode sair um pouco daquela perspectiva de imparcialidade e iniciar o processo ele mesmo. Mas se tiver conflito, nunca que o Poder Judiciário vai poder iniciar um processo de ofício, sem provocação, sem uma petição inicial de alguém. Tá bom? Então a inquisitoriedade aqui ela admite até essa super exceção de iniciar o processo o próprio magistrado. Além disso, a legalidade na jurisdição voluntária ela é mitigada. No artigo 723, parágrafo único do CPC, vai dizer que o juiz não é obrigado a observar o critério da legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. Ou seja, se ele entender que a legalidade ali está trazendo um prejuízo para aquele interesse de jurisdição voluntária, ele pode abrir mão, mitigar o princípio da legalidade e ainda decidir por equidade, que é justiça no caso concreto. A gente pode discutir um pouco a constitucionalidade desse artigo aqui? É possível discutir. Porque está sobrepondo a legalidade, né, colocando acima da legalidade uma perspectiva de justiça moral do juiz. O que, por exemplo, Ferraioli seria totalmente inconstitucional esse artigo aqui do CPC 2015. Mas outros que são abertos a perspectivas pós-positivistas do direito natural, como o Alex, não veria esse problema aqui em determinadas situações, principalmente quando você não tiver conflito de interesse. Mas está em vigência e o Poder Judiciário não tem, né, o STF não tem nenhuma jurisprudência falando que esse artigo aqui é inconstitucional, mas seria discutível essa possibilidade. Mas os autores, em geral, não entendem como inconstitucional, podendo substituir a legalidade estrita na fundamentação por juízos de equidade. Equidade significa justiça no caso concreto. E para a gente finalizar, existe uma discussão doutrinária que vai trabalhar a diferença entre jurisdição voluntária e jurisdição ordinária. E o que vai acontecer? Alguns autores vão dizer que a jurisdição voluntária não é propriamente uma jurisdição, porque não existe lide, conflito, mas uma administração pública de interesses privados, que é um famoso conceito do Frederico Marx, que traz aqui para a gente esse conceito de jurisdição voluntária. Outros autores vão dizer que a jurisdição voluntária é sim uma espécie de jurisdição e que a lide não é uma característica 100% necessária para o exercício da jurisdição, que admitiria exceções, e essa exceção justamente os procedimentos de jurisdição voluntária. E que outro argumento utilizado é que a decisão da jurisdição voluntária tem aptidão para formar coisa julgada. Não é porque não tem conflito de interesse que aquilo poderá ser rediscutido infinitamente no Poder Judiciário. No procedimento de jurisdição voluntária, a decisão, que não cabe mais recurso, ela se torna imutável e indiscutível. Por isso que ela seria uma forma de jurisdição. Eu vou mais para o lado daqueles que entendem a jurisdição como uma forma, jurisdição voluntária como uma forma de jurisdição, sim. Por quê? Porque é uma forma de aplicação do direito ao caso concreto, o juiz vai analisar os requisitos legais para que aquele ato possa produzir efeitos, se está tudo preenchido. Então, isso exige interpretação do texto normativo, existe interpretação das provas que foram apresentadas, da análise de precedentes. O único elemento que não tem na jurisdição voluntária é a lide. Mas os outros elementos de jurisdição, e o principal deles, que é a função de aplicar o direito ao caso concreto, está presente. Então, eu entendo que é sim uma espécie de jurisdição.
eu me filio à corrente que entende que é uma espécie de jurisdição. Tudo bem? Vamos ficar por aqui. Abraços a todos. Até a próxima aula sobre competência.